Uma boa noite a todos. As passagens que foram reveladas aí, João 15, o que aí? Toma nota aí, Patrícia. João 15. Primeiro o quê? Filipenses 1, 27 ao 30. Reginaldo, foi Coríntios a sua? Coríntios 5. 1 Coríntios. De 3 a 8. Qual que é o capítulo mesmo? Romanos. Romanos o quê? Romanos 5, de 3 a 8. E João 15, 1 a 8. Vou colocar aqui para o pessoal que não pôde vir também poder acompanhar essas palavras, para escutar o áudio. A nossa reunião hoje é um tanto formativa, né? Algumas reuniões atrás nós estávamos discutindo sobre a necessidade de estarmos prontos, estarmos preparados para, nos momentos que não são poucos que acontecem no grupo de oração, graças a Deus, em que as pessoas levantam as mãos, nós podemos estar ali aptos a dirigir a oração, né? a impormos as mãos. Se nós pegarmos o Evangelho, pega aí o Evangelho, por favor, de Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Vamos ficar de pé? Jesus, ele tinha ressuscitado, tinha passado aí os 50 dias com momentos de aparição com os discípulos, preparando eles para a sua ausência física, né? Em que o Paráclito seria mandado. Então, ele dá a seguinte ordem para os discípulos: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Palavra da nossa salvação. Podemos sentar. Então reparem bem aqui, ele dá uma ordem àqueles que iriam em seu nome, né? Passariam seus apóstolos, os missionários, aqueles que vão em nome de Jesus, para levar o Evangelho a toda criatura. E aqui é uma coisa interessante que eu costumo falar, né? A obrigação de anunciar o Evangelho, ele dá a todos os servos. Aqui ele vira para todos eles e fala: pregai. Então, a missão de pregar não é só simplesmente quem está ali com o microfone na mão, mas como o próprio São Francisco de Assis muitas vezes, né, dava o exemplo de pregar em todo momento, e se preciso for, utilizem as palavras. Nós pregamos com a nossa vida, nós pregamos com o nosso testemunho, nós pregamos e, como o ditado mesmo diz, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E aí alguns sinais iriam acontecer com aquelas pessoas que crerem. Um dia a palavra chegou até nós e nós acreditamos. E nós vivemos alguma experiência com Jesus, com o Espírito Santo. Caso contrário, ninguém estaria aqui. Numa noite de segunda-feira, que eu acredito aí que deve ter sido puxada para um monte de gente. Para mim tem sido. As segundas-feiras têm sido desafiadoras.
Então, o principal sinal que aparece aqui é que essas pessoas que creram, elas irão impor as mãos aos doentes e esses doentes ficarão curados. Aqui ele cita: expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal algum. Mas o que mais interessa a nós neste momento em que nós estamos a serviço do Senhor e que as pessoas que sofrem são levadas ao grupo de oração para terem o alívio do sofrimento. Sabemos bem que um dos principais chamados do grupo de oração é levar esse alívio do sofrimento, é impor as mãos sobre esses doentes. Doentes físicos, doentes espirituais, doentes na memória, doentes aí com traumas de vida, doentes econômicos, diversas doenças, doenças psicológicas, que na verdade fazem com que essas pessoas, mesmo livres, podendo se locomover de um lado para o outro, muitas vezes se tornem prisioneiros de si mesmos. Então nós precisamos estar aptos, nós precisamos estar preparados para, na mesma hora em que alguém levantar a mão lá no grupo de oração, eu passando ali assim o discernimento sobre a minha vida, sobre o que eu tenho vivido, eu ir ali e impor as mãos. E a primeira coisa que eu preciso ter noção e ter conhecimento é de que a obra não é minha, o poder não é meu, e não sou eu quem faz nada. Deus faz, na sua misericórdia. Deus foi levado ao céu, os discípulos foram, e o Senhor operava com eles e confirmava, né? É Deus que faz. Vamos ler aqui então, na parte aqui da ascensão, né? Depois que o Senhor Jesus lhes falou, lá no versículo 19, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram, eles escutaram o chamado, escutaram a ordem, eles partiram e pregaram por toda a parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. À medida que essa palavra ela era proclamada, os milagres vinham para confirmar a presença do Senhor. Chegaram a um ponto aí de que, para quem tem acompanhado o Evangelho do dia, na semana passada, a sombra de Pedro, né? As pessoas colocavam os enfermos à beira do caminho para ver se pelo menos a sombra de Pedro tocasse sobre eles para que eles ficassem curados, e grande era o número de pessoas curadas. É lógico que nós não temos ainda, nós estamos aí buscando esse progresso espiritual, nós não temos ainda uma santidade, uma autoridade, nem sei se um dia nós teremos, como a de Pedro. Mas o primeiro passo é nos colocarmos à disposição do Senhor. O primeiro passo é eu confiar no Senhor, confiar na Tua Palavra, conhecendo essa Palavra, para que então o Senhor utilize aquilo que eu tenho para oferecer a Ele. E daí a importância de nós nos prepararmos, a importância de nós compreendermos que temos um chamado, esse chamado é para proclamarmos o tempo da graça do Senhor na vida dessas pessoas, que aconteceu a partir da nossa própria vida. E atendendo a esse chamado, irmos confiante na graça do Senhor, confiante na manifestação do Espírito Santo do Senhor, que a graça ela é manifestada. Até mesmo quando a doença não sara, até mesmo quando a cadeia não é quebrada, existe um falso entendimento de que... Onde foi que eu estava? Eu estava na missa ontem, e estava meditando na música que eles cantaram lá na comunhão. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Aí tem uma parte lá que fala: seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Depois da dor vem a alegria,
pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Essa parte está errada, porque Ele deixa sofrer. Inclusive no progresso espiritual, eu preciso do sofrimento para eu me purificar. Eu preciso desse sofrimento, eu preciso dessas provações, eu preciso dessas dores para que haja purificação do meu sentido. Inclusive, Padre Paulo Ricardo, quando ele dá o curso Engenharia de Santidade 2, ele vem falar que tem muita gente que fica emperrado, patinando e atolado nas terceiras moradas, porque não aceita o sofrimento. E o sofrimento é um instrumento de purificação dos sentidos. Então pode ser que nós oremos por uma pessoa e a cura não venha. Pode ser que nós oremos por uma pessoa e aquele sofrimento não passe. E aí eu preciso sondar o coração de Jesus para saber se aquilo ali não é a vontade de Deus, para que a graça do Senhor e a purificação seja manifestada. Toda oração tem uma resposta, mas às vezes a resposta que nós queremos ela é um tanto egoísta. Precisamos compreender que o sofrimento é instrumento de Deus nas nossas vidas, primeiramente, também às vezes na vida das outras pessoas. Tem um ditado que fala, né, quando a pessoa não vem pelo amor, ela acaba vindo pela dor. Essa dor ela transforma. Então nós precisamos quebrar alguns paradigmas primeiro. A dor é necessária, o sofrimento é necessário. E se assim foi com Jesus e com Maria, quem somos nós melhores que eles, para que o sofrimento também não passe pela nossa vida? Não só isso, mas olhamos aquelas tribulações, pois sabemos que a tribulação, que é o sofrimento, produz a paciência. Aí ele vai enumerando as virtudes que vêm. Só vai aumentando, né? De acordo com o sofrimento, Isso. Essa palavra ela é linda, linda, linda. Porque ele justamente ele pega isso. Ele pega do primeiro ponto ali, que as pessoas têm uma compreensão de pensar que é uma desgraça. Isso gera isso. Isso gera isso. Isso gera isso. Isso gera isso. E quando a pessoa não está aberta para o sofrimento, para sofrer, ela para aqui. E chega no ponto de Cristo entregar a cruz, que é o ponto máximo do sofrimento. E se a gente for olhar os santos de sétima morada, todos eles se entregaram em holocausto de amor. De vontade própria, se entregando para um sofrimento profundo. Profundo. Então é preciso que nós compreendamos. Muitas vezes a dor que você passa, o sofrimento que você passa, compreenda, tudo o que acontece em nossas vidas é permissão de Deus. E se Ele permite que certas coisas aconteçam, é porque é um bem muito maior, Ele tem para tirar de tudo isso. E o Padre Paulo Ricardo, ele fala que a pessoa que está na terceira morada, ela precisa passar por uma purificação dos sentidos, ela precisa emagrecer espiritualmente, porque muitas vezes ela está inchada. E é só na dor que ela conhece a si própria, desapega e fica prontinha para passar pelo buraco da agulha. Então, a primeira coisa que precisamos compreender, o sofrimento é graça muitas vezes. E precisamos parar com a ideia do Deus analgésico que não nos deixa sofrer, que não nos deixa sentir dor, porque essa dor é necessária. A mesma didática que foi usada com Jesus, com Maria, ela vai ser utilizada conosco. Nós precisamos estar com o coração aberto para isso. Com o coração alegre, eu diria mais ainda. No momento em que vendo que uma dor está chegando, poder ter ali a oportunidade de unir a sua dor à dor de Cristo. Mas nós somos chamados a levar esse alívio do sofrimento. Na semana passada eu passei para vocês um PDF lá no grupo. Quem que leu aqui? E é o que nós vamos tratar nessa noite de hoje. Essa formação ela vai ser dividida em duas partes.
A primeira parte é aquele PDF que foi baseado. A Renovação Carismática, ela tem um livro de diretrizes para orações de cura pela Comissão Doutrinal do ICCRS. Esse daqui é o Departamento Internacional, International Catholic Charismatic Renewal Services, Serviços Internacionais da Renovação Carismática Católica. E aqui ele enumera algumas diretrizes necessárias e básicas para que nós possamos fazer a direção de cura interior. E algumas outras coisas aqui também eu peguei da minha própria experiência de vida, com aquilo que eu fui aprendendo ao longo do caminho. Gostaria que vocês abrissem a palavra de vocês em Tiago 5, versículo 15 e 16. Tiago 5, 15 e 16. Tiago 5, 15, 16. E aqui ele vai apresentar um dos primeiros pontos importantes. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Palavra do Senhor. Alguém tem Bíblia diferente da Ave Maria aí? Como está a sua tradução? A oração da fé salvará o doente, e o Senhor porá em fé. Se estiver cometido pecados, estes serão perdoados. Confessai, pois, uns aos outros vossos pecados e orai uns pelos outros. Amém. Tem alguém que tem também diferente? 15, 16. Tem uma outra versão que eu tinha ali também que fala que a oração do justo salvará o doente. E a oração de quem tem fé é a oração de quem desenvolve uma vida interior. É a oração de quem busca essa intimidade com Deus. Porque quanto mais eu avanço numa intimidade com Deus, mais eu tenho uma fé fortalecida. E aqui dá o primeiro passo aqui, né? O que ele pede para que nós façamos? Nós devemos confessar os nossos pecados. Primeiro passo, então, para eu poder orar pelos doentes, orar pelas pessoas que estão enfermas, orar por essas pessoas que sofrem, eu confessar os pecados. Não vou nem enumerar em grau de importância, porque tudo é importante, né? A palavra que o Fernando declarou ali da videira, que está aqui um pouco mais à frente, fala que o quê? Eu preciso estar ligado à videira, porque sem ele nós não podemos fazer nada, e aquele que não estiver ligado à videira será retirado, será seco, será queimado. Então nós precisamos viver essa vida sacramental. Por que eu começo falando sobre o sacramento da confissão? O sacramento da confissão, ele me religa a Deus. Nós sabemos muito bem que um pecado mortal me tira do estado de graça, e me tirando desse estado de graça, eu também estou perdido, talvez até mais do que a pessoa que porventura ali levantar a mão. Se for um pecado mortal, eu estou completamente desprovido da graça, porque eu estou separado de Deus. Como eu irei orar por uma pessoa clamando ali a salvação dela, clamando ali a manifestação e a graça do Senhor, sendo que eu próprio não estou ligado ao Senhor? Nós conhecemos o fruto da árvore por aquilo que ela produz. E eu só posso passar Deus para alguém se eu estiver ligado a Deus. Então eu preciso ter aí o firme compromisso de estar com a minha oração em dia, com a minha confissão em dia. Vocês podem ver ali que às vezes na escala eu coloco lá assim, quem estiver com a confissão em dia, já é ali um primeiro pressuposto para dirigir essa oração. Recordando aí, o Reginaldo até citava no grupo dele de partilha no Seminário 1,
São João Paulo II, ele confessava todas as semanas. Olha o grau de santidade daquele homem. Mas sem contar que ali, naquele momento de oração, é um ambiente espiritual onde a gente não está vendo a quantidade e a qualidade do início que nós estamos vendo. Então, se eu estou em pecado, eu não tenho autoridade contra esses inimigos que eu não estou vendo. Nenhuma autoridade. Em muitos casos, uma vez que eu fiz a primeira é que pode haver uma manifestação diabólica, e se eu tenho autoridade, ele vai estar lá com Jesus. E aí vem uma outra coisa muito pior. Se você está em pecado mortal, você pode ser contaminado. Se você está ali com a brecha completamente aberta para aquilo que você quer guerrear, você vai brigar comigo e você não tem a proteção. Meus amigos, infelizmente, na época nossa de inocência, lá para os idos de 2000, eu já vi muita gente que dirigiu oração de cura e libertação, especialmente libertação, ter peitado o demônio, sem estar com uma vida interior muito boa. E o demônio fez acusações, e o demônio ele fez promessas de maldição e falou que ia destruir a vida da pessoa. E a vida foi destruída, família, completamente. Eu não posso brincar. Eu não posso sujeitar aquele que está à minha frente, porque ele é muito mais forte do que eu. Até mais porque, se eu fico sujeitando ele, eu estou falando que o poder é meu, e eu não tenho poder algum. O poder é de Deus. E o que deixa os demônios mais apavorados em grau de luta é uma pessoa mansa e humilde, assim como Maria. O demônio ele fica completamente horrorizado de estar na presença de Maria, porque Maria é uma criatura que em tudo foi humilde, em tudo foi serva e fiel. Ele é sujeitado a ela, porque a ela foi dado o poder de pisar a cabeça da serpente, e a ela só foi dado esse poder por causa da humildade da serva do Senhor. Então eu não posso agir com prepotência, eu não posso agir aí com soberba, eu não posso agir com vanglórias, porque isso é próprio do demônio, é próprio do inimigo. Então, assim, infelizmente eu vi isso acontecendo na vida de pessoas. Houve um tempo aí que na renovação carismática houve uma verdadeira ceifada. Guilmar sabe aí. Daquela época de antigamente, aí, menos da metade ficou de pé. E gente que muitas vezes tirava sarro, entre aspas, né? Então é uma coisa muito séria. Só que aí nós precisamos ter em mente também o que São João fala, que aquilo que está em nós é muito maior do que o que está no mundo. E aí, agindo com humildade, agindo com obediência, agindo com simplicidade, compreendendo que não sou eu quem faz a obra, quem faz é o Senhor. Então nós precisamos colocar a nossa confissão em dia. Quem aí está há mais de 15 dias sem confessar, mas tem tempo que eu não cometo pecado mortal. E quem disse que você só confessa quando comete pecado mortal? Quanto mais você confessar, até mesmo os veniais, mais cheio da graça santificante você está. E mais unido a Deus está. E aí muito mais ainda Deus vai agir através de você. Muito mais confiante e muito mais cheio de autoridade. Então essa palavra aqui, ela vem falar duas coisas importantes. A oração de fé, ela liberta o doente, ela cura o doente, e a necessidade de nós nos confessarmos. E quanto mais intimidade eu tiver com Jesus, mais fé eu terei, isso é sem sombra de dúvida. É uma coisa de raciocínio lógico, né? Eu gostaria aí que vocês olhassem também um fato interessante que está em Lucas 22, 31. (22, 31). Aqui eu gostaria de dizer essa palavra para ilustrar um pequeno caso. É lógico, quanto mais íntimo de Deus eu estiver, quanto mais vida de oração eu tiver,
quanto mais unido ao Senhor eu estiver, muito mais autoridade eu terei. Só que Deus, Ele não age única e exclusivamente na pessoa que está em intimidade com Ele. Isso por causa da misericórdia dEle. Ele pode pegar uma pessoa que está completamente com vida dupla, chamado santo do pau oco, né? Está lindo ali por fora e completamente vazio por dentro. Pessoa que às vezes vive de aparência, pessoa que às vezes vive ali do estrelato da fama. Ele pode pegar essa pessoa que está sem vida de oração e realizar curas através dele na assembleia. Não por méritos da pessoa que está dirigindo a oração, mas por misericórdia da pessoa que está precisando da libertação. Está precisando ser aí de uma manifestação da graça do Senhor. Sem citar nomes, eu lembro de um pregador que era extraordinário, que ia e fazia retiros para jovens aqui na região, que também não vou citar a cidade, e as pessoas, os jovens que iam, ficavam assim maravilhados com a autoridade daquele pregador que tinha passado uma época no exército, e a sabedoria que aquele homem tinha, e assim, extraordinário mesmo, a mudança de vida que às vezes as pessoas tinham, e o dom que ele tinha de revelação. Passou um tempo, começou a descobrir certos escândalos na vida desse pregador, inclusive casos de estupro. E passou um outro pouco de tempo, essa pessoa tinha suicidado na cadeia. Pode ser aqui que ele não tinha uma vida de fato de oração, mas pode ser também que tenha uma vida de armadilhas. Mas o fato é que eu tive conhecimento que, paralelamente a pregações que ele fazia, ele andou violentando meninas. Então, naqueles momentos, ele não estava na graça, e Deus agia de misericórdia através da pregação dele, muito mais a misericórdia para com a Assembleia do que com a pessoa. E existem diversos casos de pessoas aí que a gente vivia ouvindo, que pregava muito bem, que dirigia a oração muito bem, mas que às vezes deixou com que a soberba, a vanglória, a prepotência subisse no peito. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Quando eu falo ter cuidado com vaidade, ter cuidado com soberba, ter cuidado com todas essas coisas, não é por acaso. O demônio, ele aproveita de pequenas brechas e passa rasteiras muito profundas na vida das pessoas. Olhamos o caso aqui que está na nossa passagem, né? Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Palavra da nossa salvação. Olha quem que o demônio pediu para que eu fosse ceifado. E se ele chegou até Jesus e falou, tira esse daí, é porque com certeza ele estava fazendo muita cabeçada, estava trocando muitos pés pelas mãos. E aí ele confirma ainda soberba. Na sequência. Nessa mesma historinha aqui. Jesus fala para ele, né? Tu és pedra, sobre ti edificarei minha igreja. E ele já pensa que ele já é o Papa. Não vou deixar nada acontecer. E estamos aqui, isso não vai acontecer nada. E olha só, Jesus tinha proclamado o quê? Que ele iria entrar em Jerusalém, que ele seria preso, que ele seria torturado, que ele seria crucificado, mas que ele ressuscitaria no terceiro dia. Pedro fala, não, que não. Vou deixar nada disso acontecer. Aí Jesus fala o quê? Os teus planos, as tuas palavras, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Porque para Pedro era impossível que Jesus fosse passar por sofrimento. Deus não permitiria uma coisa dessa nunca, né? E aí Jesus fala o quê? Os teus planos, os teus projetos, as tuas palavras não são os meus planos. Afasta-te de mim, Satanás. Então é necessário a todo momento nós tomarmos cuidado
e exercitarmos a humildade, exercitarmos os instrumentos de Deus, né? O perdão, a caridade, a empatia de eu me colocar no lugar do outro, não sair acusando as pessoas, não sair aí em falatórios, não sair reclamando das coisas, porque da mesma maneira que nós levantamos os nossos braços ao Senhor e levantamos os nossos louvores, não existe louvor maior para o demônio do que a murmuração, do que o falatório, do que o fuxico, do que a fofoca, do que tais coisas. Então, nós precisamos nos vigiar, nos policiar, para que o demônio também não saia aí nos acusando, até mesmo diante de Jesus. Para isso, é importante estarmos numa vida de ascese, né? Buscando aí as práticas espirituais. Eu ia citar aqui a passagem que o Fernando leu, que é necessário nós estarmos ligados à videira, que está lá em João 15,6, depois você pode pegar. E existem pessoas aí que acabam ficando à beira do caminho, que está lá na palavra do semeador, não vou ler ela também, mas que acolheram a palavra do Senhor, essa palavra caiu no coração, mas o demônio chegou e retirou essa palavra. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque é próprio do demônio fazer o quê? Está lá em João 10,10, roubar, matar e destruir. Se você olhar para a sua vida, olhar para a vida dos nossos irmãos, se você está enxergando as situações de roubo na vida dessa pessoa, de morte espiritual, a pessoa anda mais ou menos como um zumbi, de uma vida completamente de perna para o ar e destruída, alguma coisa está errada naquilo ali. Lembrando que um santo diz, não sei se foi Santo Agostinho, mas ele fala que Deus ele é tão bom, mas tão bom, que ele aproveita dessas coisas que o demônio faz para tirar coisas boas, para tirar fortalecimento, se a pessoa souber enxergar isso. Então, nós estamos refletindo, e aí eu vou levantar para vocês 5 pontos que são importantes. Primeiro nós já falamos, né, que é estar em estado de graça. Lá em Tiago 5,15, que já citei anteriormente, fala que a pessoa deve se atentar para poder dirigir a oração pelas pessoas. Ela deve estar com as confissões em dias e deve estar unida ao Senhor. Nós precisamos também ter uma frequência na comunhão, na Eucaristia. Se eu de fato acredito que Jesus está vivo na hóstia santa, em corpo, alma e divindade, é carne de fato, e é sangue de fato, e eu vou mais além, né, pedaço do coração dele. Vocês sabem aqui que lá em Lanciano deixou um pedacinho do coração, que houve os estudos científicos na década de 70, identificou-se o tipo sanguíneo, muito comum aos homens que vivem no Oriente Médio, e era o mesmo tipo sanguíneo que estava presente no Santo Sudário. Não satisfeito com isso, aquela pessoa que deixou um pedaço do coração dele lá em Lanciano, passou em Buenos Aires, na década de 90, deixou um pedaço do coração dele também lá em Buenos Aires, e aí foram fazer estudo da análise lá do tecido, era tecido do coração de fato, de quem sofreu o mundo, e o coração estava vivo quando foi tirado o pedaço do coração. Pesava um pedaço maior, um pedaço menor, os dois tamanhos, deu o mesmo peso. O mesmo peso? Podia estar no mesmo idade completa. Mas o mais interessante de tudo é que aí foram fazer o estudo do DNA. A pessoa que deixou o pedaço de coração na Itália passou na Argentina e deixou outro pedaço do coração dele, porque é a mesma pessoa. Tipo assim, 700 anos, né? Aliás, mais que isso, mais de 1000 anos. Ele passeou pelo mundo aí, deixou um pedacinho do coração aqui, outro pedacinho ali, outro ali. A mesma pessoa, o mesmo DNA.
E detalhe, né, quem fez análise disso era ateu, se converteu. Se eu não me engano, o bispo de Buenos Aires Era o Jorge Bergoglio. O álbum dele, o verbo se fez carne. E o verbo se fez carne. Literalmente. Então, se eu acredito, e de fato eu acredito, que Jesus está vivo na hóstia santa, é carne, é sangue. E aí eu vejo aquela imagem linda do pelicano que bica o seu próprio peito para alimentar seus filhotes. Bica e dá. E a missa só aos domingos é muito pouco. E se eu vou à missa só aos domingos, tendo oportunidade de ir aos outros dias, aí eu preciso fazer um exame de consciência se de fato eu estou acreditando que é carne e que é sangue. Porque se Jesus está ali presente, não é possível que eu deixe para ir encontrá-lo só aos domingos. Além disso, se eu tenho a oportunidade para visitá-lo no Santíssimo, é meio absurdo eu, um servo de Jesus, uma pessoa que se diz cheia de fé, uma pessoa que tem intimidade com Ele, não vou até onde Ele está e muito mais do que isso, eu não aproveito para comer da sua carne e beber do seu sangue, na certeza plena de que ali pelo menos em 15 minutos Ele estará unido a mim fisicamente. Então eu preciso refletir sobre esse ponto e refletir muito bem refletido, porque quanto mais eu comungar da carne e do sangue do Senhor, mais Ele crescerá em mim, mais sabedoria eu terei, mais discernimento, mais os frutos do Espírito Santo acontecerão em mim, porque eu estarei ligado à videira, como fala ali. Se eu estou enxertado ali na videira, colado na videira, unido à videira, a seiva da videira vai correr em mim também, e as próprias atitudes da videira irão acontecer em mim, não pela minha soberba, pela minha vaidade, pela minha prepotência, mas porque eu vou diminuir cada vez mais. E a exemplo de São João Batista, de São Paulo e de todos os grandes santos aí, já não serei mais eu quem viverá em mim, mas é Cristo. E aí quando eu impor as mãos aos doentes, eu sou templo do Espírito Santo. Eu estava refletindo sobre isso, meditando um tempo atrás. Quem aqui já ouviu falar da minha história de R$20? R$20 aqui, metade, né? No ano de 1999, eu estava ali num dos piores momentos econômicos, financeiros, sentimentais, espirituais da minha vida. Eu era coordenador de um grupo de oração aqui na São Judas Tadeu. Tinha dividido o nosso ministério ao meio, porque a metade queria só saber de tocar, a outra metade queria progredir espiritualmente. E nossos ensaios eram todos os sábados, e num sábado eu falei para eles que se fosse continuar daquele jeito eu não queria. Só que a metade do ministério era da minha família, e a outra metade que não era da minha família pensou que eu estava querendo dividir, fazer uma banda da família, e o trem não rendeu do jeito que eu pensei que ia dar certo. O que aconteceu foi que metade deles ficou com ódio de mim, não foi nem raiva não. E aí não queria me ver nem pintado de ouro, e eu comecei a sofrer demais com aquilo. Não sabia se eu tinha feito certo, se eu tinha feito errado. Eu queria que todos nós tivéssemos vida de oração. E ia ter em Brasília, em setembro daquele ano, o Halel. E eu sentia no meu coração um chamado muito grande para ir para Brasília. No meu coração, o Halel era um festival de bandas católicas, tipo Woodstock. Eu não sabia que lá tinha outras coisas. E uma amiga minha, de Goiânia, ela estava montando uma caravana, e todo dia que ela me via, ela me chamava. Vamos, Márcio. Eu não tem dinheiro, está difícil lá em casa. Tinha mês que eu não tinha dinheiro nem para pagar o ônibus para ir para a faculdade. Mas aí eles iam sair no sábado, na última quinta-feira ela chegou em mim de novo. Márcio, só tem mais 2 vagas, vamos? Eu completamente sacudido. Eu não, deixa eu conversar com meu pai.
Amanhã eu te dou resposta, pode ser? Pode. Aí eu entrei no ônibus lá no Campo Samambaia, como todo dia eu fazia. Geralmente rezava um rosário para ir, um rosário para voltar. Na época era só 3 terços. E eu comecei a fazer a minha oração pessoal ali. Falei, Jesus, eu preciso tanto ir nesse raléu. Eu preciso tanto escutar a sua voz. Eu preciso tanto viver esse momento. Vou conversar com o meu pai. Toca o coração dele para ele me dar os 20 reais, mas que seja feita a sua vontade. Virei para o lado, continuei lá em casa, continuei normal, e cheguei em casa, o Fernando trabalhava na Santina. O que aconteceu lá, Fernando? Maria era a coordenadora da intercessão do grupo que eu era coordenador. Ela chegou lá, pegou o envelope e falou, eu estava no Santista e o Senhor pediu para entregar esse aqui para o Márcio. Não falou nem o que era, não. Entrega esse envelope para o Márcio, foi o Senhor pediu para entregar para ele. Aí eu cheguei em casa, passei para o Márcio. Quando chegou em casa, colocou esse envelope em cima do som 3 em 1 que tinha lá em casa. Aí estava escrito assim, essa carta aqui lá dentro. Em umas 15 de setembro de 1999. Márcio querido, aqui está para você 20 reais. É pouco, mas é de todo o coração. Seu salário está atrasado, então pensei, por que não ser solidária com um pouquinho que posso? Márcio, peço a Deus que ajude você a vencer todas as dificuldades que está passando. Que cada acontecimento prepare você para um futuro melhor. Nossa Senhora proteja você e sua família. Um abraço com carinho, sua amiga Maria. Meus irmãos, naquela época não tinha celular, aliás, tinha para os ricaços, né? O celular era no carro, eu acho. Eu tinha acabado de conversar com Jesus. Jesus, eu preciso de 20 reais, porque se você me arrumar esses 20 reais, eu passo no supermercado, compro bolacha, 20 reais era o preço da passagem. Eu vou e fico por conta de bolacha, mas eu preciso de 20 reais. E a Maria depois veio me falar, Márcio, eu podia até te dar mais, mas Jesus me pediu para te dar 20 reais. Eu, Maria, se você tivesse me dado qualquer outro tanto, para mim não teria o mesmo efeito. Porque esses 20 reais, em 4 anos que eu vivi uma crise profunda espiritual, eu não poderia me dar ao luxo, sequer mínimo que fosse, que Deus não existia. Porque dentre tantas outras coisas que eu havia experimentado, Jesus que estava lá, né? Santa Teresa fala que nós temos em nosso interior o castelo, com as moradas. Jesus que está lá dentro de mim, na 7ª morada, na oração eu entro no castelo, e ali eu abri e rasguei meu coração com Jesus, que também estava na 7ª morada, dentro do coração da Maria. Jesus, eu preciso de 20 reais. Maria, dá 20 reais para o Márcio. Então eu preciso alimentar intimidade com o Senhor. E não existe maneira melhor de eu fortalecer essa intimidade com o Senhor do que alimentando do seu corpo e do seu sangue. Que nós possamos refletir sobre isso. Às vezes não dá para você ir à missa diária lá na Capela da Santana. Às vezes não dá para você pegar toda. E aí eu admiro muito a questão do Reginaldo. O Reginaldo nunca pega o início, mas ele vai. Se eu estou em estado de graça, se eu não estou em pecado mortal, eu chego ali na missa, eu me ajoelho, eu faço meu ato penitencial, e ali eu me entrego ao Senhor e eu posso comungar do corpo e do sangue do Senhor. Mas eu não posso me abster de viver apenas o salário mínimo de uma comunhão aos domingos, se eu quero ser cada vez mais um instrumento eficaz, eficiente nas mãos do Senhor.
Então eu preciso ter essa frequência na comunhão. Márcio, não dá para eu ir todo dia. Mas 2 dias é melhor do que um. Sábado e domingo é melhor do que só o domingo. Quarta-feira talvez dê para ir. Quarta, sábado e domingo é melhor do que só o domingo. Eu preciso buscar essa intimidade com o Senhor. Uma outra coisa importantíssima, e essa faz toda a diferença. Preciso conhecer isso aqui, ó. Porque no momento em que eu estiver orando pela pessoa, o Senhor vai querer falar com aquela pessoa. E se aquela pessoa que está em oração está ali recebendo oração, se a pessoa que está recebendo oração ela está ali, aliás, é porque ela tem fé. E se ela tem fé, ela acredita que o que está aqui é o que ela precisa seguir para consertar a vida dela. Mas aí eu, que estou dirigindo a oração, não conheço, como é que Deus vai falar? É lógico que Ele vai acabar falando com visualização, com alguma palavra profética. Mas o Senhor, Ele vai utilizar do instrumento que eu der para Ele. Então eu preciso ter intimidade com a palavra de Deus. Pelo menos aí eu preciso saber o Novo Testamento. Pelo menos. Eu preciso conhecer o Novo Testamento. E aí uma ferramenta importantíssima e super eficaz no conhecimento da palavra é aquele livrinho, a Bíblia no meu dia a dia, que ensina a fazer o diário espiritual. Quem aqui já conheceu ele? Já tem ele, alguma coisa assim? A receitinha que o Padre Jonas dá ali naquele livro, meia hora você faz ela. Se você falar que não tem tempo, né? Porque se você quiser, você fica ali 1 hora, fica 1h30. Uhum. Então, para quem não sabe como que funciona o diário espiritual, Monsenhor Jonas, ele dá ali uma sequência de grau de facilidade para grau de dificuldade de ler a Bíblia, porque a Bíblia você não começa lendo do Gênesis ao Apocalipse, porque aqui não é um livro em sequência, são vários livros com estilos literários diferentes. E a hora que se você pegar nessa sequência, a hora que você chegar no Levítico, ou no Deuteronômio, ou no Números ali, parou, você não vai prosseguir, porque o trem é complicado. Então, o Monsenhor Jonas, ele fala que primeiro nós começamos pelas cartas de São João. E ali você vai percorrendo os evangelhos, vai lá em Atos dos Apóstolos. Ele dá uma sequência de facilidade. Daí a importância de você ter o livrinho nas mãos. E você vai ler um capítulo por dia, com exceção do primeiro dia que você leu o primeiro e o segundo capítulo da carta de São João, da primeira carta de São João, porque o primeiro capítulo é muito pequeno. Você vai ler uma primeira vez reconhecendo ali a palavra do dia, o capítulo que você está lendo. Você vai ler uma segunda vez para tirar ali os princípios eternos. Você vai ler e tirar o princípio eterno o quê? Sublinhando e colocando ali o princípio eterno. O que é princípio eterno? É uma coisa que nunca muda. O que é uma coisa que nunca muda? Deus é amor. Deus vai deixar de ser amor? Deus sempre vai ser amor. Então eu vou fazer ali uma segunda vez, vou sublinhar o princípio eterno e vou anotar no meu caderninho lá as passagens que são princípio eterno, escrevendo a passagem e a citação dela, onde que ela está. Depois eu vou ler uma terceira vez, tirando as ordens de Deus, e escrevo ali a ordem que Deus deu e o versículo. E depois eu vou ler uma quarta vez as promessas, escrevendo as promessas de Deus. Sublinho lá na minha Bíblia, com cores diferentes, né? Uma cor para princípio eterno, uma cor para ordem, uma cor para promessa. E lá no meu caderno eu escrevo as promessas e o versículo onde que está. Já li 4 vezes o capítulo. Depois que eu li 4 vezes, eu vou meditar na seguinte pergunta: qual é a mensagem de Deus para mim hoje? Meditei, Deus falou no meu coração, escrevi no meu caderno, e aí eu vou responder da atitude prática, né? O que fazer para colocar isso em prática na minha vida? Não tem como a sua vida continuar a mesma.
E não tem como também você não saber onde está cada livro e onde que está o versículo que você precisa. Às vezes eu fico encabulado, por exemplo, quando a gente pede para abrir lá em Hebreus. Aí a pessoa está lá no início da Bíblia procurando Hebreus. Ou quando você pede para ler os Colossenses, ou quando pede para ler Jeremias, aí você vai procurar lá no final. Então assim, eu preciso conhecer isso aqui. E não tem, das coisas que eu vi, não tem instrumento, ferramenta melhor para eu ter essa intimidade, esse conhecimento da palavra, do que o diário espiritual. É extraordinário. Porque às vezes você está dirigindo a oração com uma pessoa, aí vem na sua cabeça e vem onde que está. Está lá no versículo tal, no livro tal. E como a Bíblia é um livro de estudos, você vai ali também fazer as anotações, vai fazer desenho, bichinho, para ficar até mais fácil lá para você localizar. Mas eu preciso ter intimidade. Porque a palavra em João 14, um pouco antes ali do João 15, fala que aquele que me ama guarda a minha palavra. E como é que eu vou guardar essa palavra se eu não sei o que ela fala? Então eu preciso ter intimidade com a palavra de Deus, porque no momento em que eu estiver dirigindo a oração pessoal, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará ou vos livrará. Isso aqui é poderosíssimo para mudar a vida das pessoas. Um quarto passo aqui, um quarto requisito é ter vida de oração pessoal, né, que a gente já começou a falar. Segundo os estudos de Santa Teresa d'Ávila, eu tenho alguns tipos de oração, né? Eu tenho a oração vocal, a oração mental. E a oração vocal, ela necessita que ela seja uma oração mental também, porque se ela for simplesmente vocal, ela não vai ter tanto fruto na sua vida, não. Não significa que você tenha que ter uma oração pessoal intimista. Santa Teresa, ela cita exemplos no livro Caminho de Perfeição, de pessoas que não tinham aquela oração de conversar com Deus, mas que ela tinha ali assim, uma contemplação tão grande no Pai Nosso, nas coisas que ela estava falando, em cada frase do Pai Nosso, em cada frase do Credo, em cada frase da Ave Maria, que às vezes ali assim, ela mergulhava nos ditos da oração que o próprio Cristo tinha ensinado, e ela entrava num estado contemplativo. Não significa que a oração decorada por si só ela é ruim só porque ela é decorada. A oração, ela não tem muito poder e muita autoridade na sua vida quando você liga no piloto automático. Se eu pegar um Pai Nosso, a oração mais perfeita que existe, e ali eu ficar, Pai Nosso, estou pensando no sentido ali do Pai Nosso, que estais nos céus, e quero saber onde que é esse céu. O céu está presente, está dentro de mim. Venha a nós o vosso reino. Onde que está esse reino, meu Deus? E aqui eu estou colocando sentido nas palavras. E não simplesmente para Pai nosso está em céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. E às vezes, quando eu estou no piloto automático, tem vezes, assim, estou falando de experiência própria, não sei se aconteceu isso com vocês. Às vezes eu estou ali no piloto automático e eu estou na dúvida se eu, de fato eu estou na Ave Maria ou se eu acabei de rezar o Pai Nosso. Eu não lembro se eu acabei de rezar o Pai Nosso ou se eu rezei a Ave Maria. Aí eu vou lá na minha cabeça pensando assim, o que foi o final? Livrai-nos do mal, foi o Pai Nosso. Não é porque eu estava meditando, não, é porque eu estava em qualquer outro lugar que não era na oração. Então, na minha oração vocal, tem oração vocal e tem oração mental. Mas, necessariamente, para a minha oração ter qualidade, eu preciso que a minha oração vocal seja também mental, para que eu tenha intimidade com Deus. Quando eu entro em oração, eu preciso estar ligado com aquele ao qual eu estou me dirigindo. E se eu não faço essa ligação, tem alguma coisa errada aí.
Então eu preciso buscar essa intimidade com Deus na minha vida de oração, primeiramente me ligando àquele que está em oração. Santa Teresa, ela dá uma dica assim que é maravilhosa, maravilhosa mesmo. Eu li essa parte do caminho de perfeição lá no Retiro, em que ela dá essa dica, e fui experimentar essa dica. Ela fala para que no momento em que eu entrar em oração ali com os olhos fechados, eu imaginar Jesus na minha presença. Geralmente sim, antigamente, né, fazia tempo que eu não fazia isso, mas aí quando a santa ela deu essa dica, eu imaginei Jesus da mesma maneira que eu imaginava lá uns 20 anos atrás isso. Às vezes ia participar de oração e a pessoa falava, né, imagine Jesus aí da maneira que você pensa, não sei o que mais. E sempre eu imaginava Jesus ali com a veste branca e sentado num banquinho da praça. Aí eu chegava, sentava do lado de Jesus, às vezes eu deitava no colo dele, chorava as minhas dores. E fazia muito tempo que eu não fazia isso, né? Então a santa, ela fala para a gente fazer esse exercício quando nós vamos para a oração. Eu preciso dentro de mim visualizar Jesus que está ali junto de mim. E aqui não é fazer de conta, não é faça de conta que Jesus está aí do seu lado, porque de fato Jesus está ao lado. Especialmente se a gente está diante do Santíssimo. Quando eu estou aqui, eu imagino nas minhas orações de madrugada que Ele está sentado no trono. E aí, meus irmãos, é completamente diferente a qualidade da oração. Porque ali eu me coloco na presença dEle, e ali, na experiência que eu vivi, que eu relatei com vocês, que o Jonathan depois me deu a passagem, Jesus, ele estava sentado lá na poltrona de casa, estava Jesus numa poltrona, Maria estava na outra poltrona, eu conversando com eles, e a gente ali conversando de muitos assuntos. Quando ele me falou das coisas que depois o Jonathan veio confirmar na palavra, quase que com as mesmas palavras que Jesus tinha me falado na visualização. Para quem não esteve na reunião semana passada, foi uma experiência profunda que eu vivi lá no Retiro, em que o Senhor me falava para dar formações mais sólidas para vocês, e essa daqui é a primeira. Isso aqui é cumprimento do que o Senhor já tinha colocado lá no Retiro. Então, assim, naquele momento eu fui seguir o que a santa havia pedido, e foi de uma profundidade tremenda. Então eu deixo essa dica para vocês. No momento em que você for pensar, eu não sei onde que é o local que você encontra com Jesus dentro do seu coração, mas geralmente no meu coração eu encontro com Jesus num banco de uma praça, Ele com a veste branca. Eu não sei qual é a imagem que você traz de Jesus, mas no momento em que você for para a oração, traz Jesus para dentro de você. De fato Ele já está lá, mas tenha consciência disso que você está vivendo. E aí existem algumas dicas, né, para nós entrarmos nessa oração. Vou partilhar com vocês o que é que eu faço. Não estou falando que é a única maneira de fazer, não estou falando também que é infalível, e nem por aí afora. Eu não sou exemplo a ser seguido, mas eu vou partilhar com vocês uma coisa que dá certo comigo, né? Eu entro na oração, eu clamo, vinde Espírito Santo, pedindo realmente ali que depois dessa oração, olhem bem, aqui é uma oração vocal. É uma oração vocal que eu estou me colocando mentalmente nela. E assim que acaba essa oração do Vinde Espírito Santo, eu rezo um Pai Nosso, e aí eu rezo as 3 Ave Marias, porque aí se eu for continuar, eu posso continuar no terço, ou eu posso continuar na minha oração pessoal, de acordo com que o Espírito Santo me direcionar para aquele momento. E ali em cada Ave Maria eu peço uma das virtudes teologais, para me unir a Deus. Na primeira Ave Maria eu peço a virtude, o aumento da virtude da fé. Na segunda Ave Maria eu peço o aumento da virtude da esperança. Terceira Ave Maria eu peço o aumento da virtude da caridade, para que Deus cresça em mim nos meus atos, e para que eu seja cada vez menos eu nos meus gestos egoístas, né, e orgulhosos. Eu também geralmente eu faço a oração de São Miguel Arcanjo, e dali depende do momento que eu estou vivendo.
Se eu sinto o meu coração já mergulhado para uma oração mais profunda, eu vou para essa oração profunda, ou simplesmente eu continuo a rezar o terço. O Espírito Santo ele me conduz naquele momento ali. É importante que antes disso, antes de eu dar continuidade aí para rezar o terço, eu esqueci disso aqui. Depois do vinho do Espírito Santo, eu fazer a oração de renúncia, porque nós somos combatidos todos os dias. Então eu faço o quê? Aquilo que eu fiz aqui com vocês no início. Eu falo pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz em meu favor, pelas suas santas chagas, através da intercessão de nossa mãezinha querida Maria Santíssima, de São Miguel Arcanjo, de toda a milícia celeste, de todos os santos e santas do Senhor. E aí eu invoco São Padre Pio, a intercessão de São Padre Pio. Tem vezes assim que eu sinto o combate um pouco maior, já coloco São João Maria Vianney no meio também, que os dois sacerdotes viviam uma guerra física bem forte com ele. Dependendo do dia, se eu estou querendo estudar mais, aí eu invoco Santa Teresa d'Ávila. Se eu quero algo mais contemplativo, eu invoco Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face. Depois de fazer essas invocações, aí eu começo uma oração de renúncia, em que eu renuncio o demônio, autor de todo mal, de todo pecado, e aí de acordo com o que o Senhor vai me mostrando, de desafios, algumas coisas eu renuncio das coisas que estão acontecendo em mim, outras coisas eu repreendo e expulso. Às vezes está tendo dificuldade lá em casa em relação à saúde das meninas, que em muitos casos a gente vê ali que é manifestação demoníaca. Vou contar um caso para vocês aqui, por exemplo, de quando a Anaíle foi no penúltimo retiro dela. A Anaíle é difícil para a Anaíle ir ficar longe das meninas, Na sexta-feira à tarde, a minha mãe, que estava vigiando as meninas, ela: Márcio, a Mariana comeu alguma coisa, aconteceu alguma coisa? O que foi, mãe? Não, porque ela está com alguns calombos aqui bem grandes no corpo dela, não tira foto. Aí as costas da Mariana estavam tomadas de vergão vermelho, parecendo aquelas picadas de abelha. Na frente dela, no rostinho, na perna, estava toda tomada. Eu cheguei lá em casa, eu fiquei preocupadíssimo. Fui ligar em hospital, Quem disse que tem médico em hospital aqui em Umas na sexta-feira à tarde? Não tem. Tem hospital aqui? Aí eu fui orar: Senhor, me dá um direcionamento. E sabe o que o Senhor me pediu para fazer? A Santina tinha me dado uma garrafinha de água benta. Aí me mostrou a garrafinha de água benta da Santina. Eu peguei a garrafinha de água benta, passava na minha mão, enchia a minha mão e ia passando em cada calombinho dela. Todos eles, falando: eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não deu uma hora, tinha sumido tudo. Só que voltou depois no sábado à tarde, numa quantidade um pouco menor. Aí eu fiz de novo a mesma coisa. Não deu uma hora, sumiu tudo. A Anaíle chegou na hora do almoço, eu fui e contei para ela o que tinha acontecido. Aí ela foi e ficou assim, espantada, mas maravilhada também pelo que Deus tinha falado para ela lá no retiro. Deu no final da tarde, aconteceu de novo. Meu bem, foi isso aqui que aconteceu. Eu falei: agora vamos nós dois impor as mãos sobre ela e vamos fazer uma oração de libertação. Aí eu fui, passei a água benta dela de novo, e nós dois, como pais, fizemos a oração de libertação, e nunca mais aconteceu. Mas foi nitidamente um combate ferrenho. Foi aquele final de semana que o Ednan foi. E para fazer o Ednan ir para aquele parte do retiro lá. E aí o Ednan teve esse problema, teve gente que deu diarreia, teve gente assim, das mais diversas possíveis, assim, era muito claro o combate que estava acontecendo. Foi no mesmo dia. Então, eu e o Jones, a gente ia na casa lá do Fernando da Fernanda para fazer uma oração também. Então, assim, a gente não pode ser inocente de pensar que é só isso que a gente está vendo aqui. Existe uma luta espiritual muito maior por trás disso tudo. Então, nessa minha oração pessoal, eu mergulho
nesses pontos. Então eu preciso todos os dias, como combatente espiritual, renunciar ao demônio. Ato de fé. Eu preciso todos os dias. E para a gente então encerrar essa parte, gostaria que vocês abrissem a palavra de vocês, Mateus 17, 21. Mateus 17, 21. Amém. Glória a Deus. Na Mateus 17, 21. Expulsar o demônio? É. Hã? É. Não dá essa espécie de demônio, só se pode expulsar a força da oração. Foi bom falar de jejum. Você colocou no jejuar na sexta-feira, mas a carne de joelho não foi bom comer carne na sexta. Podia? Acabou o iPad aqui. Leia aí para mim, por favor. Sexta-feira você não era de jejuar. É porque eu estava de Páscoa, né? Isso, mas eu já fiz jejuar de carne. Carne é um propósito, foi lá com o seu Mas a senhora não está comendo, não é Oi? sacrifício. É sacrifício. Se a senhora não está comendo, não é sacrifício. Sacrifício é Então vamos lá, gente. Olha lá no 20, aliás, né? Jesus respondeu-lhes. Aqui o que aconteceu? Os discípulos, chegou uma pessoa endemoniada lá, o pai do menino pediu para expulsar, eles não conseguiram. Pelo contrário, né? O trem lá virou, foi farra do boi lá, que o demônio subjugou o pessoal. Então os discípulos lhe perguntaram, lá no 19 em particular, por que não podemos nós expulsar este demônio? Jesus respondeu-lhes, por causa da vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá e ela irá. E nada vos será impossível. Quanto a essa espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e jejum. É o que eu estava falando aqui, né? De eu ter oração pessoal, e essa oração é diária, e jejum. Já vivi caso aí, né? Aqui nesse mesmo lugar. Aqui. Em que a gente teve um caso aí de manifestação, que o coordenador tentou e não foi, falou que a culpa era do coordenador. Aí o coordenador da oração foi tentar, aí acusou o coordenador de certas coisas, que ele é mestre em acusar. Aí eu fui. Eu pensei, né? Eu não tenho culpa no cartório. E eu não estou fazendo coisa ilícita. Eu fui, né? Eu falei, né? Em nome de Jesus está acorrentado, em nome de Jesus está amarrado. Que jeito que fez, Fernando? Aos pés da cruz de Jesus. Cadê? Ó, o que está amarrado aqui? Ó? Tem nada amarrado. Era da época que... Só veio o neguinho saindo aí, correndo, rezar o terço pro outro lado aí. Não estava em jejum. Olha, eu estava numa vida de oração. Foi na época aí que foi pouco antes do povo separar, né? Eu estava em vida de oração, eu lia a Bíblia, estava bonitinho. Só que, sabe aquele povo que prega que o sacrifício já foi feito, que eu não preciso mortificar e tudo mais? Então assim, eu não tinha jejum.
Aí o colega nosso foi lá na coordenadora municipal para falar o que estava acontecendo, e o que ela falou de cara? Eu não estou em jejum, eu não posso ir lá. Ela, vou orar e Deus vai me dar direção. Aí foi, Deus mostrou para ela o Zé de Melo. Chegou lá no Zé de Melo, o Zé de Melo estava com a porta da casa dele aberta, sentadinho no sofazinho dele, com a roupinha dele passada, o sapatinho dele lá, tudo prontinho. Ele estava esperando, porque Deus tinha falado que ia precisar dele naquela noite. Foi o Jonathan e o Fabrício, né, Jonathan? Então, fala aí como é que estava a cena aí, porque eu falo do que eu ouvi falar, mas o Jonathan viu a cena. Ele já estava esperando. E esse homem jejuava quase todo dia. Ele chegou aqui, na hora que ele entrou lá no portãozinho, lá assim, aí o grito cortava a noite. Trem doido. E eu com medo dos vizinhos aqui, né? De dar a gente lá pro padre. Não, o que ele fez? Eu pensei, Aí, ele chegou assim com a Bíblia. Era vigília. É vigília do mundo, né? Era. A oração dele foi marcação. Aí de repente o negócio começou. Tá queimando. Tinha isso também, não lembrava dessa parte não, estava queimando. Esse cara de quietinho com a Bíblia, não sei nem o que ele tá. Daquele escândalo do que o Zé faz, né? Lá no vizinho, longe, um grito longe. Aí de repente a pessoa entra. E daí a importância, meus irmãos, de o quê? De termos... Fugiu a palavra aqui de novo. De termos compromisso com o jejum. Não é simplesmente assim uma obrigação que o grupo colocou de fazer jejum quarta e sexta. Mas eu preciso compreender que eu preciso lutar com armas espirituais. Eu preciso estar pronto para quando acontecer. Ele estava pronto naquele momento. Se ele não tivesse pronto, era um monte de adolescente que estava aqui completamente perdido, sem saber o que fazia. Era mais de 9h30 de tentativa. Era. Então, assim, chave principal, eu preciso ter jejum, preciso ter oração, preciso ter mortificação, eu preciso ter a confissão, eu preciso ter oração pessoal, eu preciso ter a Eucaristia, e eu preciso ter uma determinação de estar ligado à videira. Se eu estiver desse jeito, eu duvido que qualquer um de vocês vai ficar com medo lá, ou com dúvida, eu devo, eu não devo. Voltando ao que eu disse para vocês lá no início, quem faz a obra é Deus, quem faz a obra é Jesus. Eu me coloco como um instrumento nas mãos dele, mas quem vai fazer ali é o Espírito Santo. No sábado eu não levantei para fazer oração na refeição, eu não sabia se podia ou não podia, no seminário. Então, assim, aqui está na nossa parte pessoal, o que é que nós precisamos fazer na minha vida interior. Na semana que vem eu vou apresentar para vocês um documento que está no site da Renovação Carismática, escrito pela Marisete, lá de Goiânia, que é a coordenadora nacional. Ali ela coloca ali todos os passos, os pressupostos, quando é que eu imponho a mão, quando é que eu não imponho, de uma riqueza profundíssima. Então nós vamos dar continuidade, no documento eu colocava para vocês aí parte 1, e eu vou mandar para vocês depois, para que vocês leiam antes de vir. Para quem não leu essa primeira parte aqui... Eu mandei na semana passada. Você falou agora, está escrito. Tá tudo lá. O que eu falei agora está tudo lá. Mas é importante que vocês tenham, de preferência que vocês imprimam, né, e tenham em casa,
porque a gente perde os PDFs, não sabe onde que está, perde sequência. Então depois pega, manda para o seu e-mail, imprime, que eu acho que é bom você ter impresso isso aí. Amém? Então vamos ficar de pé.